O pastor disse que eu sou cumprido. Queridos irmãos, graça e paz. Que privilégio podermos meditar na palavra do Senhor. Ao passo que eu quero convidar você nesse momento a abrir a Sagrada Escritura na primeira carta do apóstolo João. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Assim nos diz, por intermédio de João, o Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a mesa está posta e nesse momento nos alimentaremos da Tua palavra. Pedimos ao Pai para que sejamos servidos pelo Senhor. De mim eu certamente nada tenho, mas estamos aqui com a nossa boca aberta para sermos alimentados do Senhor. Por isso, fale por meio da Tua palavra, ó Deus. Nós rogamos ao Senhor que nos ajude neste momento a pregar a Tua palavra e a, como irmãos em comunidade, nos ajude a ouvir, e não apenas a ouvir, mas a praticarmos tudo aquilo que ouviremos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais de 400 mil notas falsas circularam no Brasil em 2022. Esse é um comunicado feito pela Casa da Moeda do Brasil, ratificado pela Polícia Federal do Brasil, e infelizmente nós viemos de lá, do estado da Bahia. O estado onde a maior circulação de notas falsas é justamente o estado da Bahia. Essa notícia foi veiculada agora há pouco, no início do mês de março, e ao ver esta matéria, eu, curioso como sou, fui procurar na internet alguns sinais de como detectar notas falsas. Está aqui o presbítero Nildo, que lida com o mercado financeiro, e algumas propagandas são feitas na internet em destaque. Foram apresentadas 3 alternativas. A primeira, uma luz ultravioleta, uma máquina de luz ultravioleta, que quando a nota passa por ela, se a nota não refletir, a nota não é verdadeira. A segunda é uma caneta que só risca a nota falsa. E aí eu pensei, o problema é quando acabar a tinta, né? Não tem como riscar a nota falsa. E a terceira, certamente a de maior segurança, aquela reação, ou melhor, o instinto de melhor visibilidade para que você descubra qual é a nota falsa, de forma infalível, ele vai dizer assim: verifique a marca d'água, encontre o fio de segurança, que é o fio escuro visível quase no meio da nota, sinta o alto relevo tátil no papel, coloque a nota contra a luz e veja se há o valor da nota no quebra-cabeça. E por último, perceba se não há borrões ou manchas na impressão da nota. Traduzindo, conheça bem a nota verdadeira. Se você conhecer bem a nota verdadeira, quando a nota falsa aparecer, você vai detectar que ela se trata de uma nota falsa. Pois bem, irmãos, as cartas do evangelista João, as cartas do apóstolo João,
são escritas exatamente num período em que alguns do povo estão levantando ideias falsas a respeito do Evangelho. Ultrapassadas as barreiras do judaísmo, o Evangelho chega aos gentios, e esses gentios de ascendência grega vão buscar na erudição e na intelectualidade daqueles seus companheiros, compatriotas gregos, a fim de que aquelas ideias da filosofia grega convirja, venha a convergir com o Evangelho de Cristo. E no primeiro e segundo século, nós temos a erupção dessa junção daquilo que vem a ser teologia e filosofia, justamente em duas vertentes. A primeira vertente delas, o gnosticismo. O gnosticismo até cria na existência de Deus. O que ele dizia era que Deus podia ser quem fosse. Uma força, um poder, uma energia, ou mesmo um personagem. O que o gnosticismo defendia é que não poderia haver contato com a natureza humana, justamente por conta da matéria que não tinha acesso com essa divindade, seja ela qual fosse. E em segundo lugar, o docetismo, que adivinha do agnosticismo, ou do gnosticismo, perdão, ele adivinha do gnosticismo e ele não pleiteava defender que Jesus não era Deus, ou que Deus não existia, ou que não poderíamos ter contato com Deus. O que eles defendiam de pronto, em rápidas palavras, é que não é normal ou natural que Jesus tivesse encarnado, porque se corpo é carne, e carne é matéria, e matéria é má, não é concebível que Deus, que é a plenitude de todo o bem, tenha vindo em carne, justamente porque carne é matéria e matéria é má. Vocês percebem que há uma ligação entre o gnosticismo, que dizia que há um Deus, seja ele qual fosse, e o docetismo, que não descaracterizava Jesus como sendo Deus, ele só dizia que Jesus não era encarnado, não veio em carne. E isto traz um problema sério no seio da igreja. Traz um problema sério no seio da igreja, justamente pelo fato de que esta falsa pregação estava contaminando alguns dos irmãos, dos ditos irmãos, a ponto de que parte desses irmãos já não estavam mais no seio da igreja. E o apóstolo João vai fazer a sua carta, vai compor sua carta de uma forma muito rápida. Você percebe então que ele despreza qualquer tipo de apresentação, de cumprimento, de endereçamento dessa carta. Ele despreza tudo isso, dada a natureza daquilo que ele quer falar. Ele está fazendo uma defesa da fé para aqueles irmãos que permaneceram no seio da igreja. Uma coisa que eu acho interessante neste primeiro momento é que a carta do apóstolo João, essa primeira carta, foi escrita entre os anos 85 e 90. E um detalhe que a gente traz na escrita do próprio texto é que o apóstolo João, nesses primeiros 4 versículos, se você percebeu comigo, ele fala sempre no plural. Nós temos visto, nós temos ouvido, nós percebemos, nós o contemplamos. O apóstolo João trata com tamanha responsabilidade aquele fato de que a igreja está sendo contaminada com esta pregação, embebecida com os pensamentos filosóficos, que ele vai escrever chamando para si a responsabilidade do colégio apostólico. João está trazendo a responsabilidade consigo e nos vale lembrar que, por conta da história, a história traz para nós os relatos de como e quando os outros apóstolos morreram. Neste momento, se é verdade a data dessa carta, de 85 a 90, e como nós cremos que é verdade, apenas João estava vivo. Ele era o único apóstolo vivo. Mas ainda assim, ele traz consigo, por meio da fé e com comprovações dadas pelos discípulos dos outros apóstolos, que o que ele estava falando era verdade. Com base em tudo isso, meus irmãos, que nós ouvimos até este momento, eu gostaria de falar com você essa manhã sobre 2 marcas do verdadeiro Evangelho. Se para descobrirmos cédulas falsas, nós nos concentramos nas cédulas verdadeiras, para nos livrarmos do perigo do falso evangelho, quais então são as marcas do verdadeiro evangelho? Para nos livrarmos das notas falsas. Quero repetir isso para que você grave bem. Se para nos livrarmos das notas falsas o melhor método é lidar com as notas verdadeiras,
nós só conseguiremos lidar com o falso evangelho sabendo qual é o verdadeiro evangelho. E a primeira marca do verdadeiro evangelho é esta: o evangelho se firma na pessoa de Cristo. Vejamos então os primeiros versículos, o primeiro e o segundo versículo desse texto, que nos diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Queridos, alguns comentaristas vão dizer para nós que há a existência, dada a complexidade da interpretação do texto original, destes dois primeiros versículos, a existência de um nó gramatical, é o que eles chamam. Eles atribuem a essa complexidade de leitura fluida como nó gramatical. E, primeiro, porque o verso segundo acaba se tornando uma nota de rodapé do verso primeiro. É por isso que talvez na versão em que você tenha na sua mão, o verso segundo está entre parênteses. Essa é uma estrutura gramatical do grego. Ele colocou entre parênteses comentando o versículo primeiro. Talvez a leitura fluida desse texto seja os versículos 1, 3 e 4. E aí você consegue compreender o todo dessa mensagem. Em segundo lugar, essa complexidade gramatical faz com que a expressão verbo da vida, que termina o versículo primeiro, seja interpretada por alguns dos comentaristas como não sendo a pessoa de Cristo, mas a pregação do Evangelho. Nós não concordamos com isso e eu já lhes digo o porquê. Para compreendermos melhor a carta de João, a gente não pode desconectar o texto da proclamação do Evangelho, ou melhor, o texto que ele está fazendo agora na defesa do Evangelho, com o texto de apresentação que ele faz do Cristo. Então não é sem propósito que ele abre as duas narrações do capítulo 1 do seu Evangelho e no capítulo 1 da sua carta, falando a respeito desse verbo. No capítulo 1 do seu Evangelho, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ao passo que, se você transportar a expressão verbo da vida do final do primeiro versículo para o início do versículo, o texto ficaria dessa forma: com respeito ao verbo da vida, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalparam. Lendo dessa forma, nós tornamos claro o entendimento que João está falando da mesma pessoa, o verbo de Deus, a palavra de Deus, aquela palavra que fora prometida desde a queda para a nossa redenção. Ele está dizendo: o verbo vivo encarnou, e agora eu estou testemunhando para vocês, porque eu não estou falando de uma história que eu ouvi dizer. Eu não estou dizendo para vocês ou anunciando para vocês de uma história que me contaram. Eu estou trazendo para vocês algo que me tornou testemunha, porque eu vi com os meus próprios olhos. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Parece uma redundância aquilo que ele está dizendo, de fato é uma redundância, mas é a ênfase daquilo que ele quer dar. João não está dizendo: eu apenas vi porque outros me disseram e eu imaginei como aconteceu. João não está dizendo: eu ouvi por meio de terceiros um evangelho que me foi pregado acerca de um Cristo encarnado. Não, ele está dizendo: o verbo da vida encarnou e eu estive com ele. O verbo da vida encarnou e eu estive na sua presença. Eu pude tocar nele, eu pude ouvi-lo falar, eu contemplei quando ele transfigurou e foi assunto aos céus. Eu estava lá, e não apenas eu, estávamos eu e os outros apóstolos. É justamente por isso que ele dá testemunho no plural, e ele diz: antes nós os apóstolos, que por causa disso fomos perseguidos, pessoalmente o ouvimos. Nós, os apóstolos, que por causa da nossa fé sofremos na pele as agruras da morte, vimos com os nossos próprios olhos.
Nós que levamos o Evangelho às últimas consequências da fé, a morte que poderia ser proposta a nós, como muitos dos meus companheiros já morreram, e como eu também estou disposto a ser entregue à morte, eu estou testemunhando, eu estive com Ele, eu vi o Senhor, eu estive com o Senhor. João está levantando então, meus irmãos, a seguinte defesa: aquele que existe antes de qualquer outra coisa existir, aquele que é antes mesmo de qualquer coisa vir a ser, aquele que tem a sua existência antes mesmo do tempo contável ser contado, aquele que existe antes do princípio ser princípio, encarnou e habitou entre nós. Ele é o Deus que veio em nossa causa e em nosso favor. No segundo versículo, então, o apóstolo João vai expor a tal nota de rodapé explicativa do verso 1. E quando ele vai expor essa nota explicativa, João vai dizer: ele não é um alguém, ele não é uma coisa, ele é a vida. E quando ele expõe a respeito da vida, ele qualifica essa vida. Ele diz: ele é a vida eterna. Em primeiro lugar, então, irmãos, nós precisamos compreender que quando João declara que ele é a vida, tudo aquilo que está fora dele é morte. Então, se ele é a vida, todas as coisas que não estão relacionadas e não confluem para a manifestação da glória dele, manifestam em morte, a morte que nós todos estávamos condenados, a morte que nós todos estávamos caídos, a morte que nós todos estávamos já caminhando para a sepultura. Se ele é a vida, e ele não é uma vida, nenhum método para alcançar a vida, ele é o artigo definido, ele é a vida. A exposição do próprio texto do Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, quando o próprio Senhor vai dizer: eu sou. Ele não está dizendo: você quer a vida? Vai por um caminho. Você quer a vida? Faz tal coisa. Você quer a vida? Faça uma campanha de 7 semanas. Ele não está transferindo a responsabilidade do que vem a ser a vida. Pelo contrário, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Na qualificação então dessa vida eterna, irmãos, João vai dar testemunho e ele diz assim: a vida eterna não estava manifestada. A vida eterna era só uma promessa que os nossos pais e os profetas creram pela fé, porque ela não estava manifestada. Mas eu preciso dizer para vocês de novo: os meus olhos viram a vida eterna, os meus olhos contemplaram a vida eterna, eu ouvi a respeito dos ensinos da vida eterna. E mais do que isso, eu só posso estar testemunhando para vocês, porque primeiro vi, ouvi, contemplei, apalpei, mas não apenas isso, a vida eterna veio morar dentro de mim. Eu agora tenho a vida eterna, e porque eu tenho a vida eterna, essa vida eterna flui de dentro de mim, flui para a vida de dentro de mim. É justamente por isso que o apóstolo João vai testemunhar a respeito de quem é Jesus e vai nos dizer que a primeira marca de um verdadeiro evangelho é aquele que está firmado na pessoa de Cristo. Se a vida eterna nos estava oculta, meus irmãos, ela nos foi manifestada em Cristo, sendo Ele a própria vida eterna. Sem Cristo, já que tudo é morte, não há mediação. Sem Cristo, então, meus irmãos, não há boa nova. Sem Cristo não há evangelho. Talvez você e eu tenhamos vindo à igreja por meio de uma ideia de quem Cristo é. Nós buscamos uma das faces de Cristo para nos apegar a ela, para justificar as demandas do nosso coração. E aí eu venho para Cristo porque Cristo é bom. Eu venho para Cristo porque me fizeram uma propaganda de que Ele resolveria os meus problemas.
Eu vim para Cristo porque me fizeram uma propaganda de que os problemas que eu tenho enfrentado no meu casamento, na minha casa, todos eles seriam resolvidos por meio da pessoa de Cristo. Eu não estou dizendo que o Senhor não pode nos ajudar, ou mesmo Ele, por meio sobrenatural, resolver os nossos problemas. De forma alguma eu estou anulando o poder de Deus para agir em nosso favor. Pelo contrário, Ele mesmo disse que se a gente tivesse fé, nós poderíamos pedir o que quisermos e nos seria feito. Foi o Senhor que nos ensinou. Mas uma coisa é a verdade. Se você tem como fundamento um meio Cristo, você não tem Cristo. Se você tem apenas se você tem apenas firmado os seus pés na metade da pessoa de Cristo, você não tem Cristo. Você tem apenas um lado. E tendo um lado apenas, você não tem nada. Vamos voltar para a analogia da nota? Já pensou metade de uma nota? Ninguém aceita. Metade de uma nota não tem valor nenhum. Então, se a primeira marca de um evangelho verdadeiro é esta, está afirmado na pessoa de Cristo, a segunda marca do verdadeiro evangelho é aquele que nos faz manter intensa comunhão. Vejamos então os versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4, o texto vai nos dizer: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Em primeiro lugar, aqui estão expressos dois grandes propósitos dessa carta. O primeiro propósito que está expresso é para que igualmente mantenhamos a comunhão conosco. E o segundo propósito, claro, do texto é para que a nossa alegria seja completa. Parece mesmo que o apóstolo está tratando de duas coisas distintas, quando na verdade ele está tratando de coisas complementares. E é justamente este o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Em primeiro momento, olhando para estes dois versículos, você pode estranhar o fato da omissão da terceira pessoa da Trindade, já que ele diz no verso 3 que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Não é problema nenhum para João não ter expressado a terceira pessoa aqui, tendo em vista que nós estamos diante de uma defesa teológica, de um tratado teológico a respeito da pessoalidade de Jesus Cristo. E se você estranhar o fato dele não citar a terceira pessoa da Trindade, você não pode esquecer que no seu Evangelho, capítulo de número 14, ele vai expressar a respeito do Espírito Santo, dizendo exatamente que este Espírito Santo guiará os verdadeiros discípulos, ensinando eles a guardarem todas as coisas e fazendo com que os discípulos lembrem de todo o ensino de Cristo. Essas são as palavras do próprio Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas que habita em vocês, vai fazer com que vocês sejam guiados, vai lhes ensinar toda a verdade e vai fazer com que vocês lembrem todas as minhas palavras. João tem consciência de quem é o Espírito Santo, ele crê no Espírito Santo, ele escreveu acerca do Espírito Santo, ele experimentou da descida do Espírito Santo, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, mas neste tratado teológico ele vai dizer: a nossa comunhão é com o Jesus encarnado. E por meio do Jesus encarnado que nós temos comunhão com o Pai. Vejam o que o próprio Jesus disse quando ele vai responder a Tomé na sua pergunta: para onde vamos nós? Alguém vai perguntar ao Senhor dizendo: nos mostre o Pai. E ele vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Então o Senhor Jesus está, ou melhor, o evangelista João, o apóstolo João, está defendendo aqui a ideia de que a comunhão deve ser centrada na pessoa do Cristo, na pessoa do Filho encarnado, para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Em segundo lugar, você deve estranhar também o fato de ele apontarem numa forma prioritária para que mantenham a comunhão conosco. E só então depois ele explica que a comunhão conosco advém do Filho para o Pai. Por que João qualifica primeiro a comunhão comunitária, a comunhão da igreja? E uma das respostas, e esta que eu gostaria de
justificar o porquê que João faz isso, é por causa da pregação. Por conta da pregação que ele está fazendo, ele está justificando que a comunhão com o corpo coletivo desemboca na comunhão do Cristo vivo, que é apresentado por meio da pregação, e, consequentemente, alcança a comunhão com o Pai, o que, como fruto dessa comunhão, gera a alegria que está disposta no versículo 4. Aí você me pergunta, Micael, de onde foi que você tirou que a comunhão advém da pregação? Precisamos então compreender que a pregação destes homens não era um conjunto de argumento filosófico bem amarrado para convencer os ouvintes. Estes homens não estão tratando de elementos cheios de oratória, que bem usados têm o seu lugar, mas eles não estão tentando articular por meio da oratória com o propósito de induzir os ouvintes a um estado emocional e amarrá-los por conta da decisão tomada, do compromisso público firmado fora das razões mentais. Esta não é a pregação dos apóstolos, pelo contrário, o mesmo apóstolo João, acompanhado de Pedro, quando vai ao Sinédrio, em Atos capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer àquele Sinédrio que os manda calar a boca, dizendo: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Tomando emprestado da postura dos apóstolos, que João usa para fundamentar a experiência que ele tem na fé, nós precisamos compreender que em Atos capítulo 2, Pedro está cheio do Espírito Santo e ele prega, fazendo com que 3.000 homens sintam sobre si a responsabilidade do seu pecado de haverem assassinado o Salvador. E aqueles homens se rendem a Cristo num ato de preocupação, olham para Pedro e dizem: agora, o que é que nós vamos fazer? Nos pesa nos ombros os nossos pecados, o que é que a gente vai fazer? Emprestado também do apóstolo Paulo a respeito da sua pregação, ele vai dizer na sua carta aos Coríntios, capítulo 2, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Foi o mesmo apóstolo Paulo que, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, dando uma bronca a estes, vai dizer: não foi Cristo exposto crucificado diante dos olhos de vocês, mesmo sem nenhum daqueles Gálatas terem estado em Jerusalém no dia da crucificação. O que é então, irmãos? O que é então o ponto central da pregação que gera a comunhão? É que nenhuma pregação deve ser mera informação. Como eu já disse, nenhuma pregação deve ser um conjunto de argumentos filosóficos, mas toda vez que um ministro do Evangelho abre a sua Bíblia e expõe fielmente a palavra de Deus, enquanto ouvimos o ministro falar, nós ouvimos o próprio Deus. Embora o fenômeno não tenha acontecido na nossa frente, quando nós ouvimos a verdadeira exposição do Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho sendo exposto de forma verdadeira, aquela cena se monta à nossa frente e nós conseguimos enxergar por meio da fé. O Espírito nos leva a crer e também, junto dos apóstolos, a ver e a ouvir e a contemplar o Cristo que foi encarnado e que sofreu e padeceu em nosso lugar. Então, como propósito do anúncio dessa experiência real, o apóstolo João vai dizer: nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nós estamos comunicando a vocês para que vocês também tenham essa mesma experiência, vocês tenham comunhão conosco, em ouvir e ver como ouvimos e vemos, porque esta comunhão reflete em ver o Cristo, por meio de quem nós temos comunhão com o Pai. Para concluir então, irmãos, o apóstolo João faz a defesa de que quando o Evangelho verdadeiro é pregado, aqueles que estão pregando o Evangelho sentem a alegria de verem com que os seus instruídos
tenham conhecimento da verdade. E é justamente por isso que ele vai terminar o seu prólogo, terminar a sua abertura da carta dizendo: estas coisas, pois, nós vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa, para que vocês tenham um contato com o verdadeiro Evangelho, para que vocês não sejam enganados por todos os ventos de doutrina, para que vocês não sejam levados como a palha, para que vocês não recebam a influência da psicologia, da psicanálise, para que vocês não recebam a influência de outras coisas que estão sendo semeadas no meio da igreja, para que vocês não recebam influência da filosofia romana, da filosofia grega, para que vocês não recebam a influência dos falsos cultos, dos falsos deuses, aos falsos ídolos, para que vocês não sejam contaminados com tudo isso. Eu estou lhes anunciando, e isto reflete para nós na alegria de ver vocês fundamentados na fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que tem Cristo como seu fundamento, e é aquela que promove, que mantém a verdadeira comunhão. Comunhão uns com os outros, comunhão horizontal, porque a experiência que temos da fé acaba se tornando a mesma. A Escritura já nos diz: podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. O apóstolo João está defendendo que nós tenhamos comunhão, porque nós praticamos, como diz o texto aos Efésios, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Precisamos então, irmãos, nos deparar com a Escritura e verificarmos se o Evangelho que temos praticado e crido é o verdadeiro Evangelho. Depois de que você me ouviu falar tudo isto esta manhã, você pode me perguntar: Micael, o que é que isso tem a ver comigo? E eu gostaria de lhe responder fazendo algumas afirmações. Primeiro, você precisa crer no Cristo revelado nas Escrituras. Na antiguidade, ele falava aos pais pelos profetas, mas agora nos fala por intermédio do Filho. Você precisa crer no Cristo que é revelado nas Escrituras. Este aqui é o único documento autorizado a dizer quem Cristo é. Se o Cristo que você tem crido não está aqui, não é Cristo. Este é o único documento autorizado por Ele mesmo para dizer quem Ele é. Talvez você tenha crido numa caricatura de quem Cristo é. Sabe o que é caricatura? Caricatura é uma representação que não é fiel, porque ela destaca algumas características, seja para rir ou seja para criticar. Ela destaca algumas características daquele que está sendo representado. E aí talvez você esteja crendo numa caricatura de quem Cristo é. Esse mundo criou uma caricatura dizendo que Jesus é só amor. Esta é a caricatura da nossa época. E talvez você tenha realmente vindo ao Evangelho para crer no meio Cristo, naquele meio Salvador, no meio Redentor, no meio Senhor, que eu posso me render até determinado assunto, até determinado ponto. Mas quando o assunto é mais profundo e mexe nas minhas estruturas particulares, eu não quero saber desse Cristo, porque Ele é só amor. Você então precisa crer no Cristo revelado nas Escrituras. Em segundo lugar, a sua vida cristã deve estar firmada na pessoa de Cristo. Certa vez uma irmã abordou um irmão na igreja e disse assim: você é crente? E ele disse: é claro, eu sou seminarista. Talvez você ache que a sua fé deve estar fundamentada nas coisas que você faz. Você é crente, meu irmão? Eu sou presbítero. Você é crente? Eu cuido das coisas na igreja. Você é crente, meu irmão? Eu sou pastor. Claro que eu sou crente. Irmãos, o texto do apóstolo João, quando o Senhor nos der a oportunidade de continuarmos a expor, ele vai falar sobre mestres que se levantaram no seio da igreja, que eram pastores, que tinham atividade na igreja, que tinham eloquência na igreja, que tinham primazia em determinadas situações. E estes homens
foi quem contaminou a igreja com falsas doutrinas. A pergunta não é o que você faz na igreja. A pergunta não é em que sociedade você está relacionado. A pergunta não é quanto tempo você frequenta a igreja, ou nem se você vem aqui desde que nasceu porque sua família é quem fundou esta casa. Não, a pergunta não é esta. A pergunta é: você crê em Cristo? Sua fé está fundamentada no Senhor? Se te arrancarem todos os cargos, todas as funções, todos os trabalhos, todas as coisas que você já desenvolveu, se te arrancarem tudo isso, sobra Cristo? Se sobrar Cristo, sua fé está fundamentada em Cristo. Mas se você estiver apegado no desenvolvimento das suas funções e dos seus trabalhos, você precisa então, meu irmão, voltar a crer naquilo que diz a Escritura. Em terceiro lugar, se você creu em Cristo, você deve dar testemunho da vida eterna que você recebeu. Enquanto no Evangelho de João ele apresenta Cristo para que creiam, nas cartas ele apresenta Cristo para dizer: ele é verdade, você também é salvo. E sua salvação está bem fundamentada na pessoa dele. Então, se eu tenho a vida eterna, não tenho como ter a vida eterna só para mim. Você acha que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Atos 1:8 para que eles ficassem de braços cruzados? Óbvio que não. O Espírito os capacitou para serem testemunhas. E quem está dizendo isso é o próprio Cristo. Quando vocês receberem do Espírito, vocês se tornarão minhas testemunhas. Este é um fato. Quando recebemos a vida eterna em nós, aplicada em nós pelo selo e penhor da esperança que temos, que é o Espírito Santo, quando nós temos a certeza de que cremos no Cristo verdadeiro, é impossível que quem esteja ao nosso lado saiba qual é o time de futebol que eu torço, mas não saiba qual é o Cristo que eu creio. É impossível que quem esteja ao meu redor saiba a casa onde eu moro, mas não saiba o lugar onde eu encontro com o Senhor. É impossível que saibam a respeito de quem é minha esposa e o seu nome, e não saibam quem é o Cristo a quem eu rendi a minha vida. É impossível, então, que nós tenhamos a vida eterna e nós guardemos isso numa caixinha dentro de nós. Você precisa testemunhar da vida eterna que você recebeu. E em último lugar, se você creu em Cristo de verdade, você deve ter comunhão comunitária na igreja. E refletir, então, a comunhão comunitária que temos com o Senhor. Não é para menos que esta nossa geração acha que pode ter comunhão comunitária consigo mesmo. Não, eu sou crente, mas em casa. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e é para você mesmo, viu, Zé? Não, eu sou crente em casa. E aí, toda vez que o pastor falar alguma coisa que eu não gosto, eu mudo de vídeo. E aí eu vou mudando de vídeo, porque eu não aceito ser confrontado por ninguém. Eu amo a igreja, mas se o pastor disser alguma coisa que vai morder em mim, eu vou procurar outro lugar. Tem igreja mais perto da minha casa. Gente boa, se a sua fé em Cristo é verdadeira, você tem vida comunitária com a igreja de Cristo. Afinal de contas, você já percebeu quantos dizem que amam a Cristo, mas desprezam a sua noiva? Você já percebeu quantos dizem que amam o Senhor, mas não têm contato com o corpo de Cristo que vai para o céu? Nenhum de nós, irmãos, vai andar com uma luz ultravioleta abordando os pregadores para verificar se eles estão pregando o verdadeiro evangelho. Nenhum de nós vai comprar uma caneta que risca quem prega o falso evangelho, quem ensina o falso evangelho, ou quem crê no falso evangelho. Até porque essa caneta nem existe. Nenhum de nós vai fazer com que, por meio das nossas próprias percepções ou os nossos métodos, façamos com que os falsos mestres sejam descobertos. Mas é por isso mesmo que o Espírito Santo, por meio do Evangelho, vai nos dizer marcas de um verdadeiro Evangelho, para que você não precise andar com a luz ultravioleta nem com a caneta que marca quem é falso, mas para que você, sabendo qual é o Evangelho verdadeiro, você despreze todo falso Evangelho. Assim, nós oramos para que, possuindo essas marcas, a gente possa trazer para aqueles que nos instruem na verdade do Evangelho verdadeira alegria. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque
falaste ao nosso coração. Pedimos então, Espírito Santo, que o Senhor aplique no nosso coração e faça vivificar ao longo de toda a nossa vida as verdades do Evangelho que ouvimos. Ó Senhor, nós clamamos para que estejamos cada dia mais firmados no Evangelho verdadeiro. E assim como os nossos pais, os pais da igreja, pregaram daquilo que ouviram e viram, nós possamos pela fé testemunhar que também ouvimos e vimos a respeito do verdadeiro Evangelho que foi manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de cultuarmos juntos, ó Deus. Este aqui é o povo da tua aliança, que o Senhor separou dentre todos os povos para cultuar ao Senhor. E a comunhão que reflete deste lugar é a comunhão que temos com o Senhor por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Te agradecemos então, porque por esta casa, neste púlpito, por meio dos homens de Deus que aqui pregam, nós somos instruídos no verdadeiro Evangelho. E oramos por isso, ó Deus, dê a eles a alegria de nos ver como igreja, como ovelhas do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do verdadeiro Evangelho. Da mesma forma nós oramos para que o Senhor possa ministrar ao coração daqueles que estão duvidosos com relação à pessoa do Cristo e com relação à sua fé e com relação à firmeza de sua salvação, que o Senhor ministre ao coração deles a certeza de que o Cristo veio e habitou entre nós, encarnado, cheio de glória e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Que seja aplicada essa verdade aos corações daqueles que estão tendentes a crer. Afinal de contas, o Senhor trará para o convívio do Senhor aqueles que já pertencem ao Senhor. Que eles creiam no teu Evangelho, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que o teu Evangelho seja manifestado nas nossas vidas e que possamos dar testemunho dele onde quer que estejamos. Seja no nosso convívio de igreja, seja na nossa rua, no meio da nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, em todas as áreas em que nós estejamos. Ó Senhor, nos ajuda a darmos testemunho verdadeiro a respeito do Cristo verdadeiro, aquele que cremos, aquele que veio para ser mediador entre o Senhor e os homens, aquele que morreu em nosso favor. Nós damos a Ele toda a honra, toda a glória, para sempre.